Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestra terceira classe de espanhol. Então, gente, estou com a mesma roupa. Acabei gravando algumas aulas aqui no mesmo dia, até para que eu tenha um tempinho maior, né, para estar tirando as dúvidas de vocês aí no decorrer da semana, tá bom? Gente, então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. As nossas aulas anteriores, nós tínhamos iniciado, né, o conteúdo falando sobre a cultura da língua espanhola, né? Vimos alguns textos que retratavam um pouco sobre as línguas, né? Sobre os países que falam espanhol. Hoje a gente vai dar continuidade, só que a gente já vai partir para um próximo tópico, tá bom? Vocês têm esse material também disponível aí, né? Foi enviado para vocês. Ainda é do primeiro PDF que eu mandei para vocês, tá? Gente, eu só estou me situando aqui com o meu PDF, tá? Aqui no meu celular. Só um segundo, tá, gente? Desculpa. Essas coisinhas aqui acontecem. Ok. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Então, gente, nós vamos, na verdade, dar continuidade aí ao conteúdo, né? Só que agora nós vamos falar sobre alguns verbos. E aí vocês, de novo, vocês podem se perguntar, né? Professor, de novo verbo? Na aula passada a gente viu. Então, gente, na aula passada a gente fez uma introdução aí aos sujeitos, né? Os pronomes sujeitos e a 3 verbos auxiliares que nós vamos usar muito nas nossas aulas, né? Nos nossos textos. Então, é interessante que vocês revisem aí. Antes da gente começar, de fato, a falar sobre os verbos, não esquece de colocar a presença de vocês aqui aqui embaixo, tá bom? No link, tem um espaçozinho aí para vocês assinarem a frequência, tá bom? Assistam a aula até o final, assistam novamente, e todas as vezes que vocês ficarem com alguma dúvida, tiverem alguma dúvida no conteúdo, por favor, não esqueçam de me perguntar, de me procurar para tirar essa dúvida. É muito importante esse feedback de vocês, tá bom? Podem colocar também nos comentários. Às vezes eu venho aqui na aula, né, no canal aqui do cursinho para ver, né, como é que estão sendo discutidos. Vocês também podem tirar dúvidas aí, ou no grupo de vocês, que vocês devem ter o grupo do WhatsApp, né, ou nos comentários aqui, tá bom? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Então, voltando a falar aí sobre o nosso conteúdo de hoje, são verbos, e aí vocês me perguntam, professor, e aí, nós vamos estudar todos os verbos aí, conjugações? Não, calma. Antes de vocês se preocuparem com verbos e com conjugações, eu preciso dizer a vocês que a língua espanhola e a língua portuguesa, elas são 2 línguas irmãs, né? Elas vêm de uma mesma raiz, elas vêm do latim. Então, a raiz delas é a mesma, ou seja, a estrutura, a formação de frases é a mesma. E a maioria das palavras, a maioria do léxico da língua portuguesa e da língua espanhola são muito semelhantes. Eu gosto de dizer que 95% da língua espanhola é igual à língua portuguesa, né? E que aqueles 5% ali são algumas palavrinhas que, com o decorrer aí do avanço, né, o avanço histórico das línguas, né, o desenvolvimento histórico das línguas, foram mudando, foram divergindo, né? Porém, gente, é muito, muito semelhante. E são esses 5% aí que a gente vai estudar. A maioria das palavras e dos verbos são iguais, né, nos 2 idiomas, mas existem alguns verbos que são diferentes. Pois é, e é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, vamos lá. A gente inicia, como sempre, com o texto. Depois que a gente vai para esses verbos. Ok? Vamos iniciar aí com essa leitura. Olha que importante aí, que interessante a leitura. Ahora puedes elegir. No limite su educación. Es una mujer de siglo XXI. Professor, e que texto é esse? Olha, gente, todas as vezes que, em qualquer vestibular, e no Enem, né? Então nem se fala, que aparecer um texto com imagens, lembrem-se, as imagens não estão aí à toa. As imagens não estão aí
só para enfeitar ou ilustrar. Não, elas têm uma função importantíssima. A maioria dos textos pede para que você faça uma inferência, para que você consiga entender qual é a relação que existe entre a imagem e o texto, certo? Qual é a relação que existe entre eles? Por quê? Inclusive, quando acontece isso de ter uma imagem e um texto, eu até prefiro, gente, porque um explica o outro. Se você não entendeu bem o texto, tem a imagem para ilustrar ali, para mostrar, né, para deixar você mais a par, né, do texto, familiarizar, enfim. E se vocês observarem aqui nessa imagem, nós temos o quê? Nós temos uma menina, uma criança, como se ela estivesse regendo, né, alguma coisa, regendo uma orquestra, enfim. E aí o texto, olha que interessante. Agora você pode escolher. Não limite sua educação. Você é uma mulher do século XXI. Essa criança, essa menina, está representando a mulher do século XXI, porque ela deve ter nascido no século XXI também, né? Tá aqui pelas roupas, parece que ela é um pouco mais antiga, mas está representando isso, tá, gente? Está representando a mulher do século XXI quando ele coloca uma criança, né, na capa. Observem aí o texto agora. Sin embargo, nós já tínhamos falado sobre esse termo, né, na aula anterior. No entanto, olha aí um conectivo. No entanto, ao escolher uma profissão, as mulheres se decidem todavia por aquelas que tradicionalmente han sido realizadas por mulheres. Enseñanza, puericultura, comércio, peluqueria. Vou traduzir para vocês aqui, ó. Apesar da mulher do século XXI não precisar mais limitar a sua educação, né? Ela ainda segue escolhendo aquelas que elas sempre escolheram, ou seja, que sempre foram destinadas às mulheres, né? Por uma questão machista mesmo, uma questão de... Aí ele dá até os exemplos, né? Que geralmente se vê mais mulheres, né? No ensino, na ensinança, no ensino, puericultura, que cuida sobre gravidez, né? A mulher, enfim, que cuidados, né? Com pessoas, enfermagem, enfim, o comércio e a peluqueria, que é salão de cabeleireiro. Então, embora ela possa escolher, o texto está dizendo que ela ainda segue escolhendo as mesmas profissões. Talvez por vergonha, por receio, por ter medo, né, de não ser aceita em outros campos. Graças a Deus, gente, está mudando muito, né? Essa questão da mulher tem que ficar em tal lugar. A mulher tem que... Não, ela tem que ficar onde ela quiser, né? Onde ela achar que é o lugar dela, onde ela se sentir mais à vontade, onde ela quiser. Então, quem tem que escolher isso é ela. Só que parece, segundo o texto, que ela ainda segue escolhendo as profissões que outrora elas escolhiam. Continuando. Por el contrario, su ausencia es casi total en las actividades que se relacionan con la técnica, limitando así su campo de actividad laboral. No te dejes llevar por la corriente. Olha essa expressão aí. No te dejes llevar por la corriente. Significa, não se deixe levar pela corrente. Não se deixe levar pelo que os outros dizem, tá bom? Não vá com o que os outros pensam. É isso. Elegir bien o mal tu profesión influye mucho en las posibilidades de encontrar um trabalho interessante. Escolher bem ou mal a sua profissão influi muito, né, nas possibilidades de encontrar um trabalho interessante. E tem por seguro, ou seja, esteja certo que hoje em dia não há nenhuma profissão que não te convenga tan solo por el hecho de ser mulher. Ou seja, hoje em dia não tem nenhuma profissão que seja conveniente para você só pelo fato de você ser mulher. Lo que cuenta son tus gustos y capacidades e que tu formação se corresponda em trabalho existente. Ou seja, o que leva em consideração, o que conta de verdade são os seus gostos. É o que as suas capacidades, né? E o que a tua formação exige, né, para o trabalho que você escolher. Al elegir tu profesión,
Piensa en el futuro. Ahora puedes elegir. Observe, ao escolher tua profissão, pense no futuro. Agora você pode escolher. Infórmate, prepárate e atrévete a romper com a tradição. Ele usou vários verbos no imperativo, gente. Para quê? É como se estivesse incentivando, né? Ele diz assim, informe-se, prepare-se e atreva-se a romper com a tradição, a quebrar com a tradição. Tiene todas as possibilidades. Você tem todas as possibilidades para isso. Quem escreveu esse texto, né, essa publicação aí, foi o Ministério da Cultura e Instituto da Mulher. Vamos para o léxico, sempre tem esse léxicozinho aí para a gente fixar alguns vocabulários, né? E aí nós temos ahora, que é agora, elegir, que é escolher, eleger, sin embargo, também já traduzimos várias vezes. E por que que vem tão repetido, né, professor? Por que que vem tão repetido? Gente, vem repetido porque é muito importante esse conectivo aí. Ele é uma conjunção adversativa, significa, no entanto. Pô, ele deu uma informação, né? E aí depois disse, no entanto, foi dizer o contrário sobre aquilo, né? Uma contraposição ali das ideias. Todavia, gente, em português, todavia também é uma conjunção adversativa. Ela também significa, no entanto, todavia, né? Só que em espanhol ele não significa todavia mesmo. A tradução de todavia é ainda. Tá bom? É um advérbio de tempo. É um advérbio de tempo. Cuidado. Essa palavrinha, todavia, nós chamamos de falso cognato. Tá bom? Ou heterossemânticos. São aquelas palavras que são iguais ou muito semelhantes entre o português e o espanhol, mas que têm um significado totalmente diferente. Então, todavia é ainda. Tá bom? Exemplo, professor, vai. Todavia, não he estudiado espanhol. Ainda não estudei espanhol, tá bom? Ensinança, ensino, é o substantivo ensino. Puericultura, eu acredito que em português, gente, eu não lembro exatamente como é a palavra, mas acho que é puericultura também. Puericultura. É que são cuidados, tá? São cuidados com gestantes, né? Enfim. Peluqueria, salão de cabeleireiro, né? Donde los peluqueros trabajan, donde se peina, donde se arruma, donde se corta el pelo, cabelo. Influye, do verbo influir, influi, do verbo influir, né? Aí, do verbo haber, nós já vimos o verbo haber, né? E aí nós temos o verbo haber na forma impessoal, que é aí. Qual a tradução, professor? Por exemplo, hay mucha gente aqui. Tem muita gente aqui, né? Há muita gente aqui. E hecho, que é feito. Ou, dependendo do contexto, pode ser fato. El hecho de estar aqui, o fato de estar aqui, ou yo he hecho mis trabajos, eu fiz os meus trabalhos, né? Eu tenho feito meus trabalhos. Desculpem. Ok. Primeira questão. Questão sobre o texto. Então, a menina da foto, ela aparece como um elemento de referência do sujeito somente na seguinte frase do texto. Ele retirou uma frase do texto, gente, que faz com que a gente observe qual é a relação que tem a imagem com essa frase. Então, a gente vai encontrar qual é a frase que tem a ver com o sujeito da imagem, que é a menina. Qual é a frase que tem a ver? Viram, como eu disse a vocês, que é super importante saber essa questão de interpretar, né, as imagens. Inclusive, é uma dica para vocês, tá, gente? Quando tiver imagem, interpretem primeiro a imagem, tá? Observem tudo direitinho na imagem, cada elemento, cada coisinha. Isso principalmente quando for uma tirinha, né? Vocês vão ver, vocês devem ter visto muito, né? Já Mafalda, Gaturro, são as tirinhas, né? Os comics que aparecem nos textos de espanhol.
eles não estão ali à toa, então vocês vão ter que observar muito bem essa questão, tá? Só lembrando, a gente vai ter sim algumas aulas de interpretação de texto com imagens. Eu espero, gente, de verdade, que essa pandemia termine logo, né? Que a gente possa voltar a estar presencialmente. Não, para mim, eu sinto muita falta. Eu gosto demais de ter o contato próximo com vocês presencialmente, né? Por enquanto, a gente tem que fazer o que a gente pode, né? Estar aqui online, mas futuramente, com fé em Deus, a gente vai voltar, e a gente vai trabalhar isso bem direitinho na sala de aula, tirando as dúvidas de vocês assim presencialmente, né, ao vivo, vai ser ótimo. Eu tenho essa fé. Então, qual é a frase que tem a ver aí com o contexto? Vamos lá. A primeira diz assim: ahora puedes elegir. Ahora puedes elegir. Agora você pode escolher. Agora você pode escolher o quê? Né, a sua profissão ali. No limites su educación. Es una mujer del siglo XXI ou tienes todas as possibilidades. Agora você pode escolher, não limite a sua educação, é uma mulher do século XXI ou tem todas as possibilidades. Gente, é claro que a frase aí que está representando a imagem é a letra C. É uma mulher do século XXI. A menina, o sujeito da imagem é a menina. Então, ela está representando quem? A mulher do século XXI. É claro que é a letra C. Segunda questão. No texto, observa-se a existência de dois destinatários, né, diferentes. A partir das frases no limites su educación e ahora puedes elegir, é possível deduzir que são, respectivamente, representáveis pelo quê? Então, quem é que está representando a frase no limite sua educación? E quem é que está representando a frase ahora puedes elegir? Não limite a sua educação. Está se referindo a quem? É claro, gente, está se referindo a... Opa! Está se referindo a menina, né? A menina. Então, aí seria a menina. E agora você pode escolher. Está se referindo a quem? A trabalhadora, né, gente? É ela que pode escolher a profissão dela, o trabalho dela. Então, a alternativa aí que está fazendo referência, né, com a primeira frase e com a segunda aí, respectivamente, é uma menina e uma trabalhadora. Ok. Professor, e por que não pode ser as demais? Olha, se você observar, as outras, elas não estão tão restritas, não estão tão, como é que eu posso dizer, não estão explicando especificamente quem é. Regente pode ser qualquer pessoa, criança é muito generalizada e responsável, então nem tem nada a ver, né? A menina é a representada ali, onde diz não limite a sua educação, tá bom? E a terceira, se observa que la oración ten por seguro, lá no segundo parágrafo do texto, expressa um sentido de que. Eu vou voltar aqui, tá, gente, no texto, só para a gente observar essa frase. Segundo parágrafo, lá na terceira linha. E ten por seguro, hoy en día no hay ninguna profesión, blá, blá, blá. E ten por seguro significa e esteja certo, esteja seguro. Então aí, gente, esteja seguro, né? Esteja certo. É uma oposição ao que vem à frente, ou é uma concessão ao que está sendo informado, é uma redução ao que está sendo, porque veio apresentado antes, ou é uma ênfase ao que vai ser dito à continuação. Quando vocês virem a continuação, em espanhol, significa a seguir, tá bom? Então, é como se ele estivesse dizendo que essa frase, e esteja certo, está dando o quê? Uma ênfase ao que vai ser dito a seguir. E está correto. Porque, quando ele diz aqui, na terceira linha do segundo parágrafo, esteja certo que o quê? O que ele vai dizer depois, né? E esteja certo que hoje em dia não tem nenhuma profissão que não convém apenas pelo fato de você ser mulher. Então, ele está dando uma ênfase ao que ele vai dizer depois. Letra D. Ok? Quarta questão. A respeito das mulheres, né, com relação às mulheres, se pode dizer que o texto do Instituto da Mulher tem como objetivo central o quê? Qual é o objetivo central do texto? Informar sítios para a eleição de carreira,
Ou seja, informar sites ou lugares para a escolha de carreira. Gente, sítios em espanhol, tanto pode ser sites como pode ser lugares, tá bom? Lugar, sítio. Nesse caso é lugar, ó. Informar lugares para a escolha de carreira. O objetivo do Instituto da Mulher não é indicar locais para que você escolha sua carreira, né? B, propor um rol de profissões femininas, ou seja, colocar lá um monte de profissões para que a pessoa escolha. Também não. É esclarecer, aclarar as opções oferecidas pelo Instituto, ou seja, o Instituto está dando algumas profissões, né, alguns tipos de profissões, e ele está esclarecendo elas para a população. Também não. E a letra D diz que é incentivar a ruptura de barreiras profissionais. É claro que sim, né? O objetivo dessa campanha do Ministério da Cultura, no Instituto da Mulher, é incentivar a quebra das barreiras, né, profissionais que existem ainda, infelizmente, existe demais. Então, quebrar essas barreiras aí, fazer com que a mulher esteja inserida e tenha mais coragem, né, de estar inserida realmente onde ela quiser. Um incentivo que ele está dando, tá bom? Então, alternativa, letra D. 5. No fragmento, se decidem todavia por aquellas, o que está destacado se refere a quê? Então, aquellas no primeiro parágrafo, vamos lá. A gente volta no texto e observa. Observem aí, gente, ó. Primeiro parágrafo, na segunda linha, né? Sin embargo, no entanto, ao escolher uma profissão, as mulheres se decidem ainda por aquelas que tradicionalmente são realizadas por mulheres. Então, por aquelas o quê? Aquelas profissões. Então, nós temos aí, ó, aquelas se referindo a profissões, letra B. Tá bom? Só voltando no texto, dá para entender aí, dá para pegar o significado, né? Sexta questão. Aunque las mujeres pueden elegir opciones laborales nuevas, el texto afirma que, embora, mais uma palavra que significa embora, no entanto, né, mais uma conjunção adversativa. Aunque, embora as mulheres possam escolher opções de trabalho novas, o texto afirma que, letra A, não se deixam levar pela corrente. Pelo contrário, no texto diz que sim, elas ainda se deixam levar pela maioria. Então, a letra A é o contrário. Então, está erradíssimo. Letra B. Menosprezam as dúvidas diante do futuro. Não, né? C. Seguem fazendo como antigamente. Ao verbo fazer aí, haciendo. Segue fazendo como antigamente. Ou seja, embora elas possam escolher as profissões, elas ainda seguem escolhendo aquelas que elas faziam antigamente, que é o ensino, puericultura, comércio, peluqueria. Então, a letra C está correta. Elas seguem fazendo como antigamente. Letra D, rompem as atividades tradicionais. Infelizmente, segundo o texto, as mulheres ainda não rompem com essas barreiras tradicionais, né? Essas profissões tradicionalmente, que antigamente, né, era mais voltado, as mulheres escolhiam mais. Infelizmente, é isso ainda. Então, a letra C está correta. Tá bom? Bom, pessoal, para a nossa aula de hoje, né, a gente vai ficar só com essa parte do texto, tá bom? E na próxima aula a gente vai começar a falar sobre grupos de verbos, tá bom? A gente vai falar sobre grupo de verbos. Eu deixo-me de novo à disposição, gente. Queria muito que vocês botassem aí nos comentários, né, as dúvidas, se vocês concordam, se vocês discordam de alguma alternativa, ou se vocês achavam que era alguma outra alternativa, tá bom? Interajam. Também me procurem nas redes sociais, tá bom? Eu sempre estou à disposição de vocês para que vocês tirem as dúvidas, beleza? E é isso. A gente vai ficando por aqui e a próxima aula a gente vai, de fato, dar início àquele conteúdozinho dos verbos que são diferentes, tá? Que são um pouco peculiares aqui para
para nós brasileiros, ok? Então, um abraço e até a próxima aula, gente. Valeu!